Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse super podcast e muito especial porque hoje nós teremos aqui alguns esclarecimentos de algo muito importante, principalmente para a cidade de Foz do Iguaçu. Eu sou o professor Volney Vitorino, eu ministro aulas de língua portuguesa aqui na Terra das Cataratas e hoje eu quero falar com vocês, juntamente com a doutora Alissar, sobre o papel importante de se naturalizar. Nós temos em Foz do Iguaçu mais de 80 nacionalidades diferentes, né? Começando aí com os árabes em primeiro lugar, depois paraguaios, chineses e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos principais, que é o curso de português para estrangeiros e também o processo de naturalização. E para isso, a doutora Alissar pode se apresentar, o microfone é todo seu para a gente começar esse bate-papo. Obrigada, primeiramente é um prazer estar aqui fazendo esse podcast contigo. Meu nome é Alissar Farras, eu sou advogada e trabalho na área de estrangeiros, regularizando estrangeiros no Brasil e fazendo naturalização brasileira. Tenho essa parceria com o professor Volney, que ele ministra o curso de português para estrangeiros e o principal intuito deles, né, é para quem quer se naturalizar brasileiro. Isso. Então, professor, vou abrir a palavra para você explicar mais sobre o curso, primeiramente, de como funciona. Isso. É assim, é interessante que muitos alunos vêm com essa curiosidade em relação ao curso, tá? O curso é ofertado pela Faculdade Unifoz, tá? Desde 2018, para cumprir uma portaria da Polícia Federal. Você sabe o número, né? 624 de 2020, se eu não me engano. Né? Isso. Então, lá diz que para se naturalizar é necessário que o aluno saiba se comunicar em língua portuguesa. Exatamente. E é necessário que ele faça um curso. Porém, não é qualquer curso, tá? Não é um curso online. A faculdade ela tem que ser credenciada, ela tem que ser reconhecida pelo MEC, tá? Exatamente. E a faculdade Unifoz, ela tem todos esses requisitos, tá? Este curso, ele tem a duração mais ou menos de 2 meses e meio, 3 meses, tá? São 80 horas aulas, tá? Ministrado 2 vezes na semana, tá? Onde o aluno vai aprender a ideia básica da língua portuguesa, que é a comunicação. O interessante, assim, que muitos alunos vêm assustados, né, neste curso. Falam assim, meu Deus, será que eu vou passar? A ideia é básica, o módulo é básico, é um curso de extensão onde o aluno vai aprender as palavras de comunicação, como saudação, cumprimentos, como que a pessoa vai chegar ao mercado e fazer uma compra. É mais ou menos nesse Coisas viés. básicas do dia a dia. Básicas do dia a dia. Né? Claro que tem trabalhos, tem uma prova, um exame final que o aluno vai ser avaliado. Caso ele não passe, tem uma segunda oportunidade para ele refazer essa prova, tá? O mais interessante é que este curso, ele funciona da seguinte forma. 60% das aulas, obrigatoriamente, tem que assistir lá na faculdade. Presencial. Tá? Presencial. 40% online, tá? Sendo que o aluno tem que participar efetivamente de 75% das aulas, seja online, seja presencial. Para ter tá? o certificado, Pra ter 75%. Isso, o certificado, isso mesmo. E esse certificado é interessante que quando o aluno ele recebe, junto com o certificado, uma declaração de que fez a prova presencial. Tá? Inclusive, deixa eu fazer um adendo dessa declaração, que eles começaram a pedir mais depois da pandemia, eu digo eles, a Polícia Federal, né? Justamente para comprovar a faculdade e o professor certificarem de que o aluno fez a prova presencial. Isso é o primeiro requisito, é ter o curso regulamentado pelo MEC, autorizado pelo MEC, e o segundo deles é ter a prova presencial, né? Tem que ser, por mais que tenha uma parte do curso que seja aula online e a outra parte presencial, o segundo requisito mais importante é ter a prova presencial. E vem junto a declaração junto com o certificado, né? Isso mesmo. Em relação ao curso também, Alissar, é interessante que as aulas são bem dinâmicas. Nós temos aulas, por exemplo, a aula de cinema, onde nós assistimos a um filme dublado, obviamente, e os alunos eles fazem ali uma reflexão do que eles aprenderam por meio do filme. É bem interessante, tá? Nós visitamos alguns lugares, alguns pontos turísticos de Foz do Iguaçu, para que eles possam fazer essa comunicação. E assim, eu tenho vários tipos de alunos neste curso. Aquele aluno que não sabe sequer uma palavra,
Eu também não sei árabe, sei um pouco do inglês. Eu tenho que contratar alguém, e você, às vezes, cumpre esse papel, tá? Para que auxilie esses alunos que não sabem nada na tradução, tá? Mas nós temos alunos que já estão há 10, 15, 20 anos no Brasil e já sabem, assim, o português muito bem, se comunicam bem, escrevem, leem muito bem. E aí eu faço um nivelamento, né? Para que o curso seja adequado ali para todos nesses 2 meses e meio. Vai aprender a língua portuguesa em 2 meses e meio? Não. Absolutamente, né? Mas é interessante que é o primeiro passo, tá? E assim, eu coloco... A partir disso. E outra, muitos trabalhos eu passo para os alunos, né? Muitas aulas gravadas eu envio para eles também, para que eles possam aprimorar no processo de aprendizagem da língua portuguesa, tá? O interessante, Alissar, que, assim, aqui em Foz do Iguaçu, é uma das maiores comunidades árabes, eu acho que só perde para São Paulo. É o segundo. O primeiro é São Paulo, o segundo é Foz do Iguaçu, maior comunidade árabe. E assim, é interessante você explicar o porquê é que você é descendente de árabe. Você nasceu lá ou você nasceu aqui? Eu nasci aqui. O que acontece? O meu pai, ele veio do Líbano para cá com 16 anos. E ele casou com uma brasileira, minha mãe, e construiu a sua vida, a sua história aqui. Nós somos em 4 irmãos. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, naturalizar o meu pai, né? Ele esperou tanto tempo, quase 30 anos morando no Brasil para poder se naturalizar, né? E eu costumo explicar as vantagens, né, do estrangeiro se naturalizar. Por quê? Por que eles vêm para cá? Eles vêm em busca do quê? Por que vêm tantos estrangeiros para cá? Acho que a primeira delas é a oportunidade de trabalho, né? Eu acho que principalmente Foz do Iguaçu, por ser uma região de fronteira com o Paraguai, eles costumam tirar essa vantagem de morar no Brasil, ter saúde gratuita, educação gratuita. Você usufruir de um país, querendo ou não, com certeza mais estável do que o país de onde eles vieram. A maioria de país em guerra, de país que não tem muita oportunidade de trabalho, né? Então, eles costumam ter essa vantagem. Oportunidade de trabalho, saúde e educação. Para votar também, alguns, né? Precisa ser naturalizado. Meu pai ficou muito orgulhoso, acredita? Depois que ele naturalizou, era no mesmo ano da eleição, ele falou assim, agora sim, finalmente eu vou conseguir votar no Brasil. Isso é interessante demais. E assim, além dessas vantagens que eles vêm em busca, esse objetivo, né? De trabalho, saúde, educação, e de exercer os direitos como cidadão, de voto. Exatamente. E assim por diante, existem alguns processos para esses alunos se naturalizarem. E não é um processo assim tão simples, né? O Brasil, é a casa da mãe Joana, vem aqui. Não é assim que funciona. Qual é o caminho que se deve trilhar para poder fazer a naturalização? Existem vários tipos de naturalização, mas eu vou focar aqui em 3, de uma forma geral, e por último, que é o que utiliza o certificado do curso, né? A primeira delas é a naturalização provisória, que são aqueles menores de idade que chegam no Brasil com menos de 10 anos de idade, né? Que elas podem se tornar brasileiras. A segunda é a naturalização extraordinária, que são para aqueles estrangeiros que estão residindo há 15 anos ou mais no Brasil, ininterruptos, ou seja, seguido, não é um ano no Brasil, outro ano na China, terceiro ano na Colômbia, não é assim, 15 anos seguidos. Nada impede da pessoa viajar, trabalho, a viagem, enfim. E o terceiro deles é a naturalização ordinária, que é o que mais estão fazendo agora. Por ela ter uma certa facilidade, dependendo do caso, né? E o principal recurso, o principal requisito, da naturalização ordinária é ter 4 anos residindo no Brasil. Se esse estrangeiro tiver filho nascido no Brasil ou for casado com brasileiro ou brasileira, esse tempo de 4 anos reduz para 1 ano. 1 ano morando no Brasil, 1 ano que você precisa comprovar que você mora no Brasil através de documentos. E qual que é a vantagem na naturalização? A vantagem e a regra. Você precisa comprovar que fala o português. Né? Você precisa comprovar através de se fez uma graduação no Brasil ou se estudou em escola, mas 90% dos casos o pessoal vem para cá já só para trabalhar, né? E criar família. Então, eles não têm essa graduação. Então, eles fazem o curso de português
voltado para estrangeiro, com certificação pelo MEC. Então, novamente, não é qualquer curso, qualquer cursinho online que dá para fazer. Esse curso, ele, conforme a portaria 624 de 2020, ter autorização, a portaria do MEC, Sim. ser voltado para estrangeiros e ter o certificado, né? O certificado, tá. Então, deixa eu só recapitular aqui. Existe a naturalização, a extraordinária, a ordinária e a... E a provisória, que são para menores de idade, crianças que vêm para o Brasil com menos de 10 anos de idade. Você falou em relação a viagens. A pessoa pode viajar normal, assim, mas parece que existe um período de tempo para ela. Por exemplo, a pessoa veio para cá, daí voltou para o Líbano e ficou 4 meses viajando lá. Existe um lapso temporal para que esse aluno retorne, para que não perca essa parte de ser ininterrupto no Brasil ou não? Ótima pergunta, e inclusive isso é um motivo de muitas naturalizações serem negadas. O que acontece é o estrangeiro, o brasileiro, ele tem o direito de ir e vir a hora que quiser, né? Sim. Eu vou, a maioria dos casos, eu vou pro Líbano visitar minha família, meus pais, meus irmãos que moram no país de origem, mas acabam ficando lá 6 meses. O que a Polícia Federal entende sobre isso? 6 meses ficar fora do Brasil não é a intenção de uma pessoa que está morando no Brasil, né? Não existe na lei, olha, ele pode ficar 30 dias, 60 dias, 6 meses fora. Não existe na lei. Sim. Existe uma lógica, né? E pela experiência que eu venho tendo, que a Polícia Federal pega no pé disso, né? Digamos assim. A recomendação que eu faço é não ficar mais de 60 dias fora no ano. Dentro de um ano, não ficar mais de 60 dias fora. Seguido, não seguido, 15 dias separado, enfim. Para não ter o risco de ter a naturalização negada por conta disso. Já me ocorreu de alguns alunos falarem assim, não, professor, eu saí do Brasil, mas eu saí pelo Paraguai. Então, assim, a Polícia Federal não vai ter acesso se eu sair do Brasil ou não. É tranquilo. Mas não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A Polícia Federal, querendo ou não, gente, a Polícia Federal não é boba, né? A Polícia Federal é a Polícia Federal. Você saindo daqui pelo Paraguai, uma hora você vai ter que fazer uma ponte em São Paulo. Em São Paulo. E aí que mora o problema. Não precisa estar carimbado no seu passaporte. A Polícia Federal ela tem esse histórico. Então, realmente não é recomendado sair pelo Paraguai, voltar pelo Paraguai para não ter essa saída do Brasil. Não é recomendado. Sim. E você falou assim que é necessário ter documentos que comprovem que essa pessoa está morando no Brasil há tanto tempo. Que tipos de documentos seriam esses? Seria comprovante de endereço? A Polícia Federal ela tem uma portaria que ela cita alguns exemplos, né? O primordial é que tenha, que eles consideram como comprovante de residência, conta de água, luz ou telefone fixo. Então, pelo menos uma dessas 3 contas tem que estar no nome do estrangeiro que quer se naturalizar. Outros comprovantes, o que seriam? Comprovantes e recibos no nome do estrangeiro. Exames de sangue, muito importante, comprova que a pessoa estava aqui fazendo, né? O exame. Nota fiscal, recibo, contrato de aluguel, conta de internet, plano de saúde, né? Então, são alguns dos documentos. Esses estrangeiros que estão ouvindo, que porventura ouvirem esse podcast e assistirem, é interessante que venham e já coloquem no nome, né, um desses elementos aí. Exatamente, pelo menos conta de água, luz ou telefone fixo. Pelo menos um desses 3 tem que estar no nome Eu já vi também, assim, muitos árabes casados. Eu falo árabes que é a maioria, né? E a mulher, por exemplo, vive com o marido, mas não tem nada no nome, absolutamente nada. Isso é muito comum. E a gente encontra dificuldade na hora de juntar a documentação necessária para fazer a naturalização, quando você vai ver, não tem nada no nome da esposa, né? Recomendação: se não tem como colocar uma conta no nome do marido e a outra no nome da esposa, porque às vezes a conta de água vem junto no condomínio, por exemplo, coloque o nome da esposa no contrato de aluguel, pelo menos, né? Todo mundo vai ao médico alguma vez na vida, né? Um check-up todo ano, então guardar esses exames. Tomou vacina, guardar aquele comprovante de vacinação é importante também. Então, conversar previamente, antes de fazer a naturalização, com um profissional que faz isso, que é especialista nisso, para ter a orientação. Atendo muitos clientes que, antes mesmo de dar o tempo de naturalização, antes de dar 1 ano ou os 4,
do requisito para cumprir, né? Para fazer a naturalização, eles vêm conversar comigo antes. Assim, olha, eu pretendo fazer minha naturalização ano que vem. Quero conversar contigo que precisa de documentação. Ótimo. Já consegue conversar, olha, faz isso, coloca isso no seu nome, vamos juntando a documentação para quando dá o tempo certo, você já está com a documentação toda pronta. Toda pronta. Já que você entrou, eu ia depois perguntar para você em relação ao tempo. Qual é o tempo, assim, eu sei que é muito relativo isso, mas qual é o tempo que se leva para fazer o processo de naturalização? Do início ao fim, para aqueles que já se enquadram dentro da ordinária, da naturalização ordinária? Na lei, ele tem um prazo, que eu não vou nem mencionar esse prazo para não iludir, digamos, né, os estrangeiros. Mas, na prática, leva de 1 ano a 1 ano e meio. É uma média de prazo, cumprindo todas as etapas. Desde o curso de língua portuguesa, a apresentação de documentos à Polícia Federal, é isso? A partir do momento que você protocola a naturalização. Né? Se apresenta os documentos pelo sistema, protocolou, a partir daí conta-se mais ou menos o prazo de 1 ano, 1 ano e meio. Tem a sorte de sair antes, tem a sorte de demorar 1 ano e meio ou até mais. Vai depender se a documentação está completa. Faltou documento, vai demorar mais para sair a sua naturalização, né? Tem a questão também da visita da Polícia Federal. Isso é algo muito importante. Em qualquer tipo de naturalização, seja provisória para os menores de idade, a extraordinária ou ordinária, ela tem a visita da Polícia Federal. Sim. Seja ela presencial ou entrevista através de vídeo, né? Pode? Já aconteceu. Já aconteceu. Não é muito usual, né? Não é muito comum, mas acontece. Nessa visita da Polícia Federal, o que acontece? Eles vão perguntar, conversar com o estrangeiro para ver se ele realmente sabe falar pelo menos o básico do português, que é justamente isso que você falou, né? Que você ensina no curso de coisas do cotidiano. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você mora, você tem filhos, qual é o nome, você morou em algum outro endereço, né? Em qual escola seu filho estuda. Questões básicas mesmo para ver se a pessoa sabe se comunicar. Caso a Polícia Federal vá fazer a visita e a pessoa não está ali. Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, muitos árabes trabalham no Paraguai. E aí, como que faz? Você não precisa ficar aguardando 24 horas a visita da Polícia Federal na sua casa. Isso é fato. O pessoal tem coisa para fazer, tem trabalho, tem estudo, enfim. O que eu sempre recomendo, se você mora em prédio que tem porteiro, sempre deixar avisado o porteiro. Porteiro, olha, tô fazendo minha naturalização, tô esperando a visita da Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal, a primeira coisa que ela chega num prédio, vai falar assim, olha, eu vim na casa do fulano fazer uma visita, vai interfonar, não. Realmente eles estão esperando a sua visita, porém, eles não estão em casa, mas posso ligar. Mas você, quanto tempo o fulano mora aqui? Mora aqui há 4 anos. É o porteiro que vai falar isso. É como se fosse uma investigação social. E eles fazem essa investigação social. Fazem. Vizinhos. Deixar avisado vizinhos, se não mora em prédio, né? Mora em casa de rua, um prédio que não tenha porteiro, deixar avisado os vizinhos. E se, você mora com... eventualmente, você mora com alguma outra pessoa, seu esposo, seus filhos, né? Às vezes, chega em casa, você não tá, assim, minha esposa, minha mãe, meu pai. Sim. Vai avisar, então eles vão ver aquele que você convive com os filhos brasileiros, que você é casado, que você mora realmente ali naquela casa onde você passou que você mora. Ok. E aproveitando o gancho de investigação social, um dos requisitos aqui não pode ter condenação criminal. Como que funciona isso? É no Brasil? É no país de origem? Como que é? Nos dois. Não pode ter condenação criminal do seu país de origem ou onde você tenha residido nos últimos 5 anos. Você não pode ter problema com a justiça, né? Não tem problema, isso inclusive foi uma pergunta de um cliente hoje, você ter o seu nome sujo no Serasa. Não. Você está devendo, né? Não tem problema. Só que você ter condenação criminal tanto no seu país de origem quanto aqui no Brasil, não é permitido você fazer naturalização. Aqui no Brasil, como é que funciona? Pela Constituição. Você só é considerado... Você só tem a ficha suja, né? Vamos falar um termo que o pessoal consegue entender mais. Sim. Quando o processo ele transita em julgado, ou seja, quando você já foi condenado, você já está cumprindo pena, ele vai lá aparecer o seu nome nos antecedentes criminais que for puxar. Sim. O país de origem vai depender de onde a pessoa veio, né? Às vezes, tem países como o Paraguai, por exemplo, que se você está em alguma investigação, já aparece o seu nome ali no
os antecedentes criminais. Mas aqui no Brasil tem que ter condenação, tem que ter sentença e tem que ter trânsito julgado. Ah, sim. Para daí impedir mesmo, né? Exatamente. Nós não vamos entrar no mérito aqui dos possíveis crimes que a pessoa tenha cometido, mas muitos assim ficam preocupados mesmo, né? Falam, professor, eu cometi um delito e tal, assim, isso pode atrapalhar. Pode. Pode atrapalhar. É complicado. Doutora, muitos alunos, eles têm um livre acesso à Polícia Federal e eles têm essa autonomia de irem lá, né, apresentar o documento para naturalização. Porém, você tem muita experiência nisso, que alguns protocolos ficam parados lá, porque atrasou a documentação, não apresentou os documentos necessários, não é fácil, né? E aí entra o profissional, né, que ajuda esse candidato à naturalização nesse processo. Por que se deve contratar um profissional? Primeiramente, esclarecer que a contratação de um profissional, ela não é obrigatória, né? O que eu vou falar aqui é o porquê. Se não é obrigatório, por que tem que contratar um profissional, então? A primeira delas é ter a segurança de que a documentação, a sua naturalização, ela vai ser feita da forma correta. O tipo de naturalização da forma correta. Os documentos que foram solicitados são os documentos corretos, que não vai faltar nada. Inclusive, faltar documentos acaba atrasando cada vez mais a sua naturalização. Né? Às vezes, a Polícia Federal notifica, tá faltando tal documento. O estrangeiro acaba perdendo prazo, perde a naturalização e tem que refazer tudo de novo. Isso tudo tem um custo para ele, né? Isso. O segundo deles é ter a confiança no profissional. Na experiência, a pessoa só faz isso, ela tem muita experiência, ela faz isso, então... Se tornou especialista nisso. Também não adianta pegar qualquer profissional, não, né? Não. Na área previdenciária, né? Criminal... Não. Cada um tem a sua área. Na área de estrangeiros, na área de naturalização, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Vai passar a confiança de como que tem o agendamento da Polícia Federal, em que momento que faz a visita, como que é feita essa visita, que perguntas que a Polícia Federal faz no momento da visita, pelo menos as principais delas, né? Então, tudo isso. A partir do momento que a pessoa te contrata, você tem a procuração ali praticamente para estar o tempo todo recebendo essas notificações. Exatamente. E o último delas é que você não vai precisar, né, ficar complementando documentos, né? A pessoa vai te pedir os documentos, vai ser aquilo ali que vai ser apresentado. Pode eventualmente acontecer de a Polícia Federal mesmo assim pedir mais documentos? Claro, com certeza. Mas é no tempo correto e é o documento correto que eles pedirem também. Maravilha. Alissar, bom, esse é o momento oportuno para você olhar para aquela câmera lá, tá? E você falar o seu contato, as suas redes sociais aí, tá? E para que aqueles que estiverem interessados, tá, contratar o seu serviço. Claro. Eu vou passar aqui o meu Insta, Alissar Farras. Deve estar aqui na tela aqui também. No meu Insta eu trago muitas informações pertinentes sobre a área de estrangeiros, mais específico de naturalização. No meu Insta, no link da bio, tem o meu site também que a pessoa pode estar visitando. Estou sempre também divulgando os cursos do professor Volney, as datas, né, para ninguém perder. E, enfim, estou à disposição aí para qualquer esclarecimento. Agora eu vou deixar aqui, professor. Parece que vai começar logo, então, a próxima turma, né? Do curso de português para estrangeiros. Quando que começa? Como que eles entram em contato? Como eles se matriculam? Tá, beleza. Eu sou professor e também sou coordenador. Então, assim, eu junto muitos documentos, assim como advogado, tá? E eu mesmo encaminho a secretaria àqueles que querem fazer a matrícula para o curso. Especificamente para este curso, cada curso tem uma grade diferente, dias diferentes, tá? Mas para este curso, que vai iniciar amanhã, tá? Começa amanhã, dia 1º de agosto, e vai terminar dia 3 de outubro, tá? Com o exame final e depois a segunda chamada. E depois, para aqueles que não passarem na prova do exame final, mais uma oportunidade, tá? Então, assim, serão 2 encontros semanais, das 19 às 22h30, tá? Todas as semanas eu envio trabalho avaliativo para saber se o aluno está compreendendo.
O aluno não conseguiu aprender durante a aula, teve algum percalço, não está conseguindo. Eu faço nivelamento, tá? No outro dia. Inclusive, já dei aula separado até... particular, separado particular. Eu já dei aula até de madrugada, tá? Alguns alunos que na época da pandemia estavam fora do país, eu dava aula 2, 3 horas da manhã, tá? E assim, aqui um caos, né? Outro dia tem que levantar bem cedo. Mas assim, voltando a este curso, você precisa enviar para mim o RNE, uma cópia, tá? Se for em PDF, melhor. Se não for, pelo menos uma foto bem tirada. Uma cópia do RNE, do CPF, comprovante de endereço, tá? E se não tiver uma foto boa assim no RNE, uma foto 3x4, tá? Ou uma selfie também bem tirada, isso já é suficiente. Eu encaminho a secretaria, a pré-matrícula é feita e aí depois você faz o pagamento. Valor do curso, tá? Deixa eu já colocar aqui, porque isso daí é padronizado. R$ 1.500 o valor do curso, tá? É o curso todo, não é por mês, o curso todo. Tem o material didático. As aulas são totalmente dinâmicas, tá? Eu gravo as aulas para você assistir depois, tá? Então, assim, é bem interessante você começar desde o início para que eu não faça a retomada dessas aulas depois, porque essa reposição fica muito complicado, tá? Então, assim, essa é propaganda para este curso especificamente. Só reforçando aqui, o curso do professor Volney, eu costumo dizer que ele é muito didático, pessoal. Não é só aquela aula em sala de aula, né? Já vi o professor levando o pessoal para a livraria do shopping. Sim, fazendo Marco das Três Fronteiras. Marco das Três Fronteiras. Então, assim, é uma coisa dinâmica para realmente a pessoa aprender o cotidiano. O cotidiano de saber pedir, né? Uma comida, eu quero uma água e tal, assim. Tem gente que chega e não sabe mesmo. Sim. Né? Então, basicamente, dentro dessa dinâmica. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Eu que agradeço. Que nossa parceria aí continue aí por muito tempo. Não é à toa que a gente se recomenda, né? Porque a gente tem confiança no que o outro faz. Ok. Daqui 2 ou 3 semanas nós nos encontramos lá em sala de aula, onde você vai explicitar isso aos alunos também. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.